Sim, Aaron Spelling tinha um patrimônio de Language Not Registered for Generation milhões de dólares quando morreu. Sua filha, Tori, estrelou a série Beverly Hills Language Not Registered for Generation no canal Language Not Registered for Generation por Language Not Registered for Generation Anos. Ela ajudou a construir seu legado, mas quando o testamento foi lido, ela não recebeu quase nada. Sua mãe, Candy, recebeu Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Tori recebeu Language Not Registered for Generation $1.000. Havia uma cláusula de não contestação que lhe tiraria tudo se ela contestasse a herança. Anos depois, Tori foi fotografada morando em um motel com seus 5 filhos, depois em um trailer e, por fim, em um hospital. Sua mãe ainda possuía Language Not Registered for Generation milhões de dólares. O que realmente deu errado entre elas? E por que ninguém contestou o testamento? A história completa é mais complexa do que as manchetes jamais mostraram. Tori Spelling nasceu em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, em Los Angeles, no auge do império televisivo de seu pai, Aaron Spelling. Seu nome do meio, Davy, homenageia seu avô, David, e a longa linhagem familiar com raízes judaicas da Rússia e da Polônia. Quando ela nasceu, seus pais já estavam casados há quase Language Not Registered for Generation Anos, desde Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation, e seu irmãozinho, Randy, se juntaria à família em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Seu pai já era conhecido como o rei da televisão, pois havia adquirido a ABC e preenchido tanta programação que as pessoas brincavam que as letras significavam a empresa de radiodifusão de Aaron. Tori cresceu cercada por esse tipo de poder. E até mesmo sua escola refletia esse mundo, pois ela frequentava a exclusiva Westlake School for Girls, que mais tarde se uniu à Harvard School em Language Not Registered for Generation para se tornar a Harvard Westlake. Desde o início, sua vida se desenrolou em um mundo que a maioria das crianças jamais vê, onde fama, riqueza e influência faziam parte do cotidiano. Esse mundo parecia ainda maior dentro da casa, que todos chamavam de mansão. Situada em um terreno de mais de Language Not Registered for Generation hectares, em Holby Hills, a propriedade tinha Language Not Registered for Generation metros quadrados e Language Not Registered for Generation cômodos, tornando-a a maior residência particular de todo o condado de Los Angeles. Aaron comprou a propriedade em Language Not Registered for Generation por U-Store. Language Not Registered for Generation bilhão de Patrick Frawley, que a havia adquirido anteriormente do espólio de Bing Crosby. A mansão de Crosby, de Language Not Registered for Generation, foi demolida e substituída pela Casa dos Sonhos de Aaron, que custou mais U-Store's Language Not Registered for Generation milhões para ser construída e foi concluída em Language Not Registered for Generation, quando Tori tinha Language Not Registered for Generation anos. Ajustando para os valores atuais, esse preço seria próximo de US dólares. Language Not Registered for Generation milhões. A casa tinha Language Not Registered for Generation metros de altura, com 2 andares principais, um porão e um nível oculto acima, destinado exclusivamente a closets. Na verdade, era maior que a Casa Branca, que tem Language Not Registered for Generation pés quadrados, aproximadamente Language Not Registered for Generation metros quadrados. Todos os dias, mais de Language Not Registered for Generation trabalhadores apareciam para construí-la,
usando mais de Language Not Registered for Generation toneladas de aço e calcário enviados da mesma pedreira italiana para que a pedra combinasse perfeitamente. Dentro daquela enorme casa, Torrey vagava por cômodos que a maioria das pessoas só imagina em livros de fantasia. Havia passagens secretas que se abriam ao pressionar o objeto certo, levando a câmaras secretas que faziam sua infância parecer uma aventura misteriosa. Debaixo da casa, acessível por escadas ou elevador, estendia-se um mundo subterrâneo inteiro. Ali se encontravam uma pista de boliche com 2 pistas, um depósito de sapatos exclusivo para boliche, um fliperama, 3 bares, uma sala de bilhar, um museu de bonecas completo com réplicas detalhadas de doces e da Torrey e cômodos tão incomuns que ela mal se lembra de todos. Havia 5 cozinhas, uma academia, uma sala de projeção, depósitos para embrulhar presentes, Language Not Registered for Generation vagas cobertas e estacionamento suficiente para Language Not Registered for Generation carros. No piso inferior, os prêmios de seu pai preenchiam uma sala inteira, cada um representando mais uma marca de seu impacto na televisão. Os visitantes que passavam por aquelas portas só faziam o mundo dela parecer ainda mais surreal. A mansão tornou-se um lugar onde a realeza e as lendas de Hollywood circulavam livremente durante as festas que seus pais organizavam. O príncipe Charles e a princesa Diana se hospedaram lá em Language Not Registered for Generation, e a suíte deles ficou para sempre conhecida como a Suíte do Príncipe Charles. Candy contou mais tarde que todas as estrelas de todos os programas de Aaron apareceram por lá em algum momento, assim como figuras como o príncipe Rainier e Jackie Kennedy. A cozinha tinha sido projetada para cozinhar para 2 pessoas ou para Language Not Registered for Generation, dependendo do tamanho do evento. Para Torrey, isso se tornou normal. Ela podia estar fazendo a lição de casa num minuto e no minuto seguinte descobrir que a realeza estava dormindo no quarto ao lado. Enquanto isso, a carreira de Aaron Spelling continuava a ascender. Em Language Not Registered for Generation, ele dominava uma parte tão grande da programação nobre da ABC que seus 7 programas preenchiam quase metade das Language Not Registered for Generation horas de programação roteirizada da emissora. Seu trabalho moldou décadas inteiras. Nos anos Language Not Registered for Generation, ele lançou sucessos como As Panteras e O Barco do Amor. Nos anos Language Not Registered for Generation, apresentou ao público séries como Dinastia e T.J. Hooker. Nos anos Language Not Registered for Generation, construiu novos universos com Barrados no Bailey, Melrose Place, Sétimo Céu e Charmed. Essas séries não apenas entretiveram o público, como também influenciaram a moda, a cultura e até mesmo a forma como as emissoras entendiam o público jovem. Seu sucesso o tornou um dos produtores mais ricos que Hollywood já viu. Nesse ambiente, Torrey começou a atuar aos 6 anos de idade, quando seu pai providenciou um professor de teatro para ela. Logo, ela apareceu em pequenos papéis em séries como Vega, em Language Not Registered for Generation, The Love Boat, em Language Not Registered for Generation e Hotel no mesmo ano. Seguiram-se mais papéis em Fantasy Island, T.J. Hooker e até mesmo Saved by the Bell. Aos Language Not Registered for Generation anos, em Language Not Registered for Generation, seu pai a escalou para o papel de Donna Martin em Beverly Hills. Language Not Registered for Generation. Ela permaneceu no papel durante os Language Not Registered for Generation anos da série, até o seu término em Language Not Registered for Generation. Ela recebeu indicações a prêmios e se tornou um nome conhecido em todo o país.
Embora muitas vezes questionassem se ela havia chegado lá por talento ou pelo poder do pai, quando o elenco de Language Not Registered for Generation estava sendo selecionado, ela tentou escapar dessa sombra usando o nome Tori Mitchell, emprestado de uma personagem de um dos filmes de Aaron. Ela fez testes para o papel de Kelly Taylor e, posteriormente, para o de Andrea, na esperança de ser avaliada de forma justa, mas a tentativa fracassou no momento em que entrou na sala. Todos já sabiam quem ela era. Ela aparecia nos programas do pai desde criança e era impossível esconder seu rosto. Aaron chegou a fazer piadas sobre o assunto pela cidade, o que só piorou a situação. Ele ligou para diretores de elenco, marcou reuniões e tratou todo o incidente como algo engraçado. Sua atitude deixou claro que o processo nunca foi neutro, por mais que Tori desejasse que fosse. Então, quando ela conseguiu o papel de Donna Martin, a reação negativa foi imediata. A série estreou em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation, e, antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar, já havia quem afirmasse que ela só tinha conseguido o papel por causa de Aaron. Os críticos questionaram sua capacidade de atuação. Alguns membros do elenco sussurraram dúvidas. A própria Tori admitiu mais tarde que a escolha do elenco provavelmente teve algo a ver com o meu pai. Sua personagem começou pequena, frequentemente dando respostas curtas, porque os roteiristas não tinham certeza de quanta coisa ela conseguiria lidar. Ela ficou conhecida como a amiga quieta de Kelly, em vez de uma presença forte. No set, as coisas ficaram tensas porque todos sabiam que ela tinha influência por meio de seu pai, mesmo que não a usasse. Os conflitos envolvendo outras estrelas ganharam peso extra simplesmente porque Tori estava presente. Aaron tentou amenizar as críticas estabelecendo uma regra rígida. Tori receberia apenas o salário mínimo, mesmo que a série se tornasse um sucesso e a maioria dos atores negociasse salários mais altos. Aaron achava que pagar o mínimo seria uma demonstração de justiça. Em vez disso, isso apenas evidenciou o problema mais profundo. O salário não importava para os críticos. O que importava era a escolha do elenco. Mesmo assim, apesar de toda a polêmica, Tori permaneceu no papel. Ela apareceu em Language Not Registered for Generation episódios ao longo das Language Not Registered for Generation temporadas. The Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Sua personagem evoluiu de uma figura tímida em segundo plano para alguém com importantes arcos narrativos, incluindo seu longo período de virgindade, que durou até a 7ª temporada. Ela acabou se casando com David Silver no episódio final da série, dando aos fãs de longa data uma sensação de conclusão. Mesmo que as controvérsias iniciais nunca tenham desaparecido completamente, sua permanência na série provou que ela tinha mais fôlego do que as pessoas esperavam. Beverly Hills Language Not Registered for Generation se tornou um fenômeno global. A série começou devagar, ficando em 8º lugar na sua primeira temporada com Language Not Registered for Generation, milhões de telespectadores. Mas tudo mudou no verão de Language Not Registered for Generation, quando a Fox exibiu episódios especiais enquanto outras emissoras reprisavam os episódios originais. A audiência subiu para Language Not Registered for Generation milhões na 2ª temporada, chegando a Language Not Registered for Generation milhões na 4ª. Na 4ª temporada, em Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, a audiência atingiu Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores. Alguns episódios alcançaram Language Not Registered for Generation % de audiência, e quando o episódio final da série foi ao ar,
Em maio de Language Not Registered for Generation, mais de Language Not Registered for Generation, milhões de pessoas assistiram. A série foi exibida em mais de Language Not Registered for Generation países e conquistou uma base de fãs mundial que se afeiçoou a Tori e ao resto do elenco. Ela acabou aparecendo em Language Not Registered for Generation dos Language Not Registered for Generation episódios, tornando-se a integrante do elenco mais próxima de uma presença perfeita. Durante esse período de ascensão, ela também estreou no cinema. Em Language Not Registered for Generation, assumiu o papel principal em A Friend to Die For, também conhecido como Death of a Cheerleader, baseado no trágico assassinato de Kirsten Costas, em Language Not Registered for Generation. O filme foi ao ar exatamente Language Not Registered for Generation, anos após The Real Event, e se tornou o telefilme de maior audiência daquele ano. A atuação de Tori mostrou que ela era capaz de interpretar um papel muito diferente do de Donna Martin. O público respondeu positivamente. Os produtores perceberam e novas oportunidades surgiram. Entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, ela participou de diversos filmes que ampliaram seu leque de talentos. Em Pânico, Language Not Registered for Generation, ela interpretou a si mesma e uma versão fictícia de Sidney Prescott dentro do filme, chamado Stab. No mesmo ano, atuou no filme independente The House of Yes, que estreou no Festival de Sundance. Seu papel lhe rendeu uma indicação ao prêmio RZZ, compartilhada com sua participação em Pânico Language Not Registered for Generation, o que se tornou parte da atmosfera lúdica e metalinguística de sua carreira. Em Language Not Registered for Generation, ela participou de Scary Movie Language Not Registered for Generation, explorando a comédia e a sátira. Essas escolhas mostraram que ela não tinha medo de arriscar e queria explorar de tudo, do terror, à comédia sombria e ao drama independente. Os prêmios também vieram em sua direção. Em Language Not Registered for Generation ela ganhou o Young Artist Award de melhor atriz jovem convidada em série de televisão por seu papel em Saved by the Bell. Ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos e já recebia reconhecimento da indústria, que não tinha nada a ver com os programas de seu pai. Ela recebeu mais indicações ao longo de Language Not Registered for Generation, provando que tinha talento para comédia e capacidade dramática, apesar das críticas em torno de seu sobrenome. Em Language Not Registered for Generation, estrelou Mother May I Sleep with Danger? Mãe, Posso Dormir com Danger? Um thriller tão dramático que se tornou um clássico cult. Seu título se tornou parte da cultura pop dos anos Language Not Registered for Generation. O filme se tornou tão icônico que em Language Not Registered for Generation, exatamente Language Not Registered for Generation anos depois, James Franco produziu um remake com Tori, retornando em um novo papel. Desta vez, ela interpretou a mãe em uma versão da história com temática de vampiros. O fato de um filme para a TV ter ganhado um remake 2 décadas depois demonstra o quanto ele permaneceu na memória do público. Quando Language Not Registered for Generation encerrou sua exibição em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, ela já havia trabalhado em mais de Language Not Registered for Generation filmes e telefilmes ao longo da década de Language Not Registered for Generation, além de participar de quase todos os episódios de uma das maiores séries da década. Ela transitou por thrillers, comédias, filmes independentes e dramas televisivos sem se deixar rotular em um único gênero. A variedade
revelou sua determinação em ir além de Dona Martin e provar seu valor de maneiras que o público não esperava. Sua vida pessoal logo atraiu tanta atenção quanto sua carreira. Em Language Not Registered for Generation, de julho de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, ela se casou com o ator e dramaturgo Charlie Shenayan, em um casamento luxuoso que custou cerca de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. A cerimônia aconteceu na propriedade de Language Not Registered for Generation, metros quadrados de seu pai, com cerca de Language Not Registered for Generation, convidados e um custo de Language Not Registered for Generation por convidado. Ela usava um elegante vestido Mishka, caminhou até o altar com Aaron e celebrou com um jantar oferecido pelo Wolfgang Puck. Tudo parecia um conto de fadas com o glamour da velha Hollywood, mas tudo mudou rapidamente. Em julho de Language Not Registered for Generation, apenas Language Not Registered for Generation, meses após o casamento, ela conheceu o ator Dean McDermott durante as filmagens do filme Mind Over Murder, do canal Lifetime, em Ottawa. Ambos eram casados na época, mas se conectaram instantaneamente e começaram um caso na mesma noite em que se conheceram. O casamento de Tori com Charlie mal havia começado. Dean era casado com Mary Jo Eustace, havia Language Not Registered for Generation anos. O choque se espalhou por ambas as famílias. Em agosto de Language Not Registered for Generation, Tori e Charlie se separaram e o escândalo se espalhou pelos tabloides. O momento tornou tudo ainda mais doloroso, porque Dean e Mary Jo haviam acabado de adotar uma menina chamada Lola Elizabeth McDermott, em Language Not Registered for Generation, de julho de Language Not Registered for Generation. Mary Jo a segurou nos braços quando ela tinha apenas 1 hora de vida, e o filho deles, Jack, chorou ao segurar sua nova irmã pela primeira vez. Após anos de lutas contra a infertilidade e abortos espontâneos, a chegada de Lola foi um milagre para a família. Dean escreveu mais tarde que se apaixonou por ela instantaneamente. No entanto, apenas algumas semanas depois de trazer Lola para casa, ele conheceu Tori e começou o caso que pôs fim ao seu casamento. Anos depois, em seu reality show, True Tori. Em Language Not Registered for Generation, Tori admitiu que amava Charlie, mas nunca se apaixonou por ele. Ela disse que conhecer Dean mudou tudo e confessou que se arrependia de como terminou seu casamento. Ela sentia que não havia lidado com as coisas da maneira correta e carregava a culpa há anos. Em outubro de Language Not Registered for Generation E, Charlie entrou com o pedido de divórcio, solicitando ao tribunal que impedisse Tori de receber pensão alimentícia e que ela pagasse seus honorários advocatícios. O divórcio foi finalizado em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation, após Language Not Registered for Generation, meses de casamento. O divórcio de Dean e Mary Jo foi concluído em fevereiro de Language Not Registered for Generation. Durante esse processo, ele renunciou aos seus direitos parentais sobre a bebê Lola para que a adoção não fosse prejudicada. Menos de 3 semanas após o divórcio de Tori ser finalizado, ela se casou com Dean em Language Not Registered for Generación de Mayo de Language Not Registered for Generation, EM, uma cerimônia privada em Fiji. A rapidez com que esses eventos aconteceram gerou manchetes internacionais. O New York Post chegou a chamá-la de atriz destruidora de lares. Mary Jo se tornou uma figura simpática durante todo esse período.
Em entrevistas, ela descreveu o momento em que Dean lhe contou sobre o caso. Ela disse que chorou incontrolavelmente e perguntou se ele planejava se divorciar dela e se casar com Tori. A resposta dele foi sim. Ela disse que inicialmente pensou que ele estivesse brincando, pois eles estavam casados há Language Not Registered for Generation anos. Tinham acabado de se mudar para Los Angeles e a pequena Lola havia chegado em casa recentemente. O filho deles, Jack, havia se apegado à irmãzinha instantaneamente e toda a família estava se preparando para um novo começo. Em vez disso, tudo desmoronou. Em abril de Language Not Registered for Generation, ela contou à revista People que o drama constante envolvendo Tori e Dean parecia repetitivo e exaustivo, chamando-o de lavar, ensaboar e repetir. Aaron Spelling faleceu em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation 66. Na casa que se tornara um símbolo de seu poder e sucesso. A mansão em Holby Hills não era apenas uma casa, era uma declaração de poder de Language Not Registered for Generation Pés Quadrados, aproximadamente Language Not Registered for Generation Metros Quadrados. Ele tinha Language Not Registered for Generation Anos, e sua morte ocorreu apenas 5 dias após um AVC devastador em Language Not Registered for Generation de junho. O que mudou tudo, silenciosamente, foi o que constava em sua certidão de óbito. A doença de Alzheimer foi listada como uma das causas de sua morte. Essa simples linha influenciaria todas as decisões relacionadas ao seu patrimônio. Anos antes, em Language Not Registered for Generation, Aaron já havia sido diagnosticado com câncer bucal. Language Not Registered for Generation, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente devido a múltiplos problemas simultâneos. O AVC progrediu rapidamente e ele faleceu em casa em vez de no hospital. Seu funeral foi privado. Ele foi sepultado em um mausoléu no cemitério Hillside Memorial Park, em Culver City. Na época, a maioria das pessoas se concentrou na perda de uma lenda da televisão. Somente mais tarde, o diagnóstico de Alzheimer levantou sérias questões sobre a clareza com que ele compreendia as decisões que tomava perto do fim. O que ele deixou para trás foi uma das maiores fortunas que Hollywood já viu. Estimativas apontavam para um valor entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Não se tratava apenas de dinheiro vivo. Era um império que continuou a gerar renda muito tempo depois de sua morte. No centro de tudo estava a própria mansão. Construída em Language Not Registered for Generation, em um terreno privilegiado de Language Not Registered for Generation hectares em Los Angeles, a casa tinha Language Not Registered for Generation cômodos, incluindo Language Not Registered for Generation quartos e Language Not Registered for Generation banheiros. Havia salas projetadas exclusivamente para embrulhar presentes, cortar flores e cortar o cabelo. Quase Language Not Registered for Generation funcionários trabalhavam lá enquanto a família morava na mansão. Além da propriedade, Aaron possuía uma fortuna em direitos autorais de programas de televisão, séries como Beverly Hills, Language Not Registered for Generation, Dynasty, Melrose Place, Charmed, e dezenas de outras continuam gerando dezenas de milhões anualmente por meio de reprises. Imóveis e investimentos de longo prazo adicionavam ainda mais valor ao patrimônio. Mesmo após sua morte, a propriedade continuou gerando uma enorme renda anual. Então, a data de seu testamento veio à tona e a história tomou um rumo sombrio. Aaron alterou seu testamento apenas 2 meses antes de falecer. Nessa altura, a doença de Alzheimer já o afetava a ponto de constar em sua certidão de óbito. A alteração não foi pequena.
reduziu drasticamente o que seus filhos receberiam. Tori e Randy Spelling, que antes esperavam receber uma quantia de 8 dígitos, passaram a receber apenas dólares americanos cada. Para os especialistas jurídicos, o simples fato de a alteração ter ocorrido já era alarmante. Grandes mudanças patrimoniais feitas tão perto da morte são sempre analisadas com muita atenção. Quando há declínio cognitivo envolvido, o escrutínio torna-se ainda mais rigoroso. A doença de Alzheimer pode prejudicar o julgamento, a memória e a compreensão, especialmente em seus estágios mais avançados. No entanto, apesar dos sinais de alerta, nenhuma contestação legal foi apresentada. O testamento permaneceu exatamente como foi redigido. Quando o inventário foi finalmente concluído, os valores chocaram quase todos. De aproximadamente USD language not registered for Generation Milhões. Tori Spelling recebeu dólares americanos, language not registered for Generation Mil, o que representava cerca de language not registered for Generation porcento da fortuna de seu pai. Seu irmão, Randy, recebeu a mesma quantia. A mãe delas, Candy Spelling, recebeu aproximadamente 51.920 milhões de dólares americanos. Ela não era apenas a principal beneficiária, mas também a única administradora do fundo fiduciário. Isso lhe dava controle total sobre todo o patrimônio. Planejadores patrimoniais posteriormente observaram o quão incomum era essa situação, especialmente para uma fortuna desse tamanho e com filhos adultos envolvidos. A situação parecia ainda mais fria porque Tori e Candy estavam afastadas na época. Tori confirmou posteriormente o valor de dólares americanos language not registered for generation publicamente. Ela admitiu que era muito dinheiro em termos normais, mas quase insignificante comparado ao que seu pai deixou. Os detalhes do testamento só intensificaram a dor. Alguns funcionários da casa receberam quantias que, embora menores, evidenciaram o quanto Tori e Randy ficaram sem. A decoradora da família recebeu dólares americanos, language not registered for generation. A manicure de Candy recebeu dólares americanos, language not registered for generation. Eram pessoas que não eram parentes, mas sim prestadoras de serviços. Comparando com a herança de Tori, a decoradora recebeu language not registered for generation porcento do que a filha de Aaron recebeu, e a manicure pouco mais de language not registered for generation porcento. Para Tori, que estrelou Beverly Hills Language Not Registered for Generation durante todas as Language Not Registered for Generation temporadas, um dos programas de maior sucesso de seu pai, a mensagem foi brutal. Randy descreveu mais tarde sua infância na mansão como viver em um mundo de fantasia que o deixou despreparado para a vida real. Pistas de boliche, salas de cinema, uma pista de patinação no gelo e várias salas para embrulhar presentes faziam a vida adulta normal parecer distante. Quando o dinheiro acabou, a queda foi repentina e desorientadora. O testamento também incluía uma poderosa armadilha legal. Uma cláusula de não contestação foi incluída no documento. Se alguém contestasse o testamento e perdesse, perderia tudo o que lhe foi deixado. Para Tori, isso criou uma escolha dolorosa. Ela poderia aceitar dólares americanos language not registered for generation ou contestar o testamento e correr o risco de ficar sem nada. Mesmo com o Alzheimer listado como uma causa contribuinte para a morte e o momento suspeito das alterações, o risco era enorme. Cláusulas de não contestação existem justamente para impedir esse tipo de disputa legal, e neste caso funcionou perfeitamente. Nem Tori nem Randy contestaram a decisão. Os dólares americanos, language not registered for generation, silenciaram Tori de forma eficaz.
Um momento, porém, marcou Tori mais do que qualquer detalhe jurídico. Antes de morrer, Aaron disse a ela que dólares americanos Language Not Registered for Generation seriam suficientes para garantir seu futuro financeiro. Mais tarde, ela comentou que ele não entendia mais o valor do dinheiro. A discrepância era impressionante. Um homem que construiu um império televisivo de USD Language Not Registered for Generation milhões, acreditava que sua filha poderia sobreviver para sempre com menos de Language Not Registered for Generation porcento, a Language Not Registered for Generation porcento desse valor. Em Language Not Registered for Generation, estás. Language Not Registered for Generation não era pouco, mas para alguém criada em uma mansão de Language Not Registered for Generation, metros quadrados com funcionários em tempo integral, viagens de luxo e escolas particulares, jamais seria suficiente para sustentar aquele estilo de vida. Anos depois, Tori enfrentaria processos judiciais, impostos atrasados e períodos morando em motéis e trailers. O contraste era impossível de ignorar. Poucas semanas antes da morte de seu pai, Tori tomou outra decisão que mudaria sua vida. Em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, ela se casou com Dean McDermott em uma cerimônia ultra secreta na ilha de Wakaia, em Fiji. Não havia convidados, apenas os dois. A coincidência do casamento surpreendeu a todos. Aaron Spelling faleceu em Language Not Registered for Generation de junho, apenas um mês depois. Tanto Tori quanto Dean se casaram às pressas, logo após finalizarem seus divórcios de Charlie Chan e Mary Jo Eustace. Eles se conheceram em julho de Language Not Registered for Generation, durante as filmagens de um filme do canal Lifetime em Ottawa, e se apaixonaram enquanto ainda eram casados com outras pessoas. O casamento aconteceu rapidamente, e o relacionamento de Tori com o pai ainda era tenso, o que adicionou mais uma camada de tensão a um período já emocionalmente difícil. A vida continuava a passar rapidamente. Em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, Tori deu à luz seu primeiro filho, Liam Aaron McDermott, em Los Angeles. O parto foi difícil e terminou em uma cesariana. O nome do meio, Aaron, foi escolhido em homenagem ao seu pai, que havia falecido apenas 9 meses antes. Candy Spelling estava presente no hospital, um raro momento de apoio familiar visível. Apenas 6 meses após o casamento, Tori já estava grávida. Alegria e tristeza se misturavam de maneiras que ela não conseguia separar. Naquele mesmo ano, Tori e Dean lançaram um reality show chamado Tori e Dean Apaixonados. Eles investiram a herança de US Dollars, Language Not Registered for Generation de Tori, em uma pousada chamada Chateau Larue, uma propriedade de Language Not Registered for Generation, metros quadrados, em um terreno de Language Not Registered for Generation, hectares, em F. Brook, Califórnia, a cerca de Language Not Registered for Generation, quilômetros a sudeste de Los Angeles. O programa acompanhou as reformas, o caos diário e a tentativa do casal de administrar uma pousada moderna. Nos bastidores, os vizinhos afirmavam que eles raramente estavam lá, a menos que as câmeras estivessem gravando. Tori também estava grávida de 8 meses, enquanto administrava o projeto, o que aumentou a pressão sobre um investimento já arriscado. Dean também trouxe seu filho Jack para a família. Jack nasceu em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation. Tori o conheceu quando ele tinha 6 anos. O relacionamento deles foi complicado por anos, especialmente durante a adolescência dele, mas se aprofundou depois que ele se assumiu gay.
Em Language Not Registered for Generation, Tory se referia abertamente a ele como seu filho predileto e comemorava vê-lo crescer. Em Language Not Registered for Generation, apenas Language Not Registered for Generation. Anos depois de herdar US Dollars, Language Not Registered for Generation, Tory admitiu estar falida. Em suas memórias, ela descreveu dívidas sérias e ruína financeira. Quando o canal Oxygen cancelou seu programa em Language Not Registered for Generation, a renda desapareceu. Os investimentos imobiliários fracassaram. Uma casa em Malibu foi vendida por dólares americanos, Language Not Registered for Generation, a menos do que o valor pago. Até mesmo paradas em postos de gasolina se transformaram em compras de dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Ela admitiu que nunca aprendeu a administrar seu dinheiro porque gestores financeiros cuidavam de tudo desde os Language Not Registered for Generation anos. Em Language Not Registered for Generation, Candy Spelling revelou publicamente que Tory gastava de US dólares, Language Not Registered for Generation A. US dólares Language Not Registered for Generation EM e uma única ida às compras e, às vezes, fechava as lojas para comprar em particular. Os comentários foram brutais e surgiram quando Tory estava afundando em dívidas. Em Language Not Registered for Generation ESH, analistas estimaram que Tory e Dean haviam gasto cerca de Language Not Registered for Generation milhões, incluindo negócios imobiliários fracassados, viagens de luxo, uma loja de varejo falida, carros caros e gastos excessivos constantes. Em Language Not Registered for Generation, a American Express, processo 2 vezes por saldos não pagos que totalizavam mais de US dólar. Language Not Registered for Generation Mill. O City National Bank a processou por empréstimo de US dólares. Language Not Registered for Generation Mill, contraído em Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, as dívidas tributárias começaram a se acumular. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, os impostos federais e estaduais não pagos totalizavam mais de US Language Not Registered for Generation bilhão. Em Language Not Registered for Generation, como os pedidos de divórcio, esse valor ultrapassou os Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Poucos dias antes do Natal de Language Not Registered for Generation, tudo na vida de Tory Spelling desmoronou de uma só vez. No dia Language Not Registered for Generation de dezembro, seu telefone tocou e era seu assessor de imprensa com uma notícia que a deixaria arrasada. Dean McDermott estava tendo um caso em Toronto. A mulher era Emily Goodhand, de Language Not Registered for Generation anos, que ele conheceu durante um jantar em grupo no Pravda Vodka Bar, na Wellington Street, enquanto promovia seu programa no Food Network, Chopped Canada. O que se seguiu não foi um boato ou um erro discreto. Segundo Goodhand, o caso aconteceu dentro do Hotel Fairmont Royal York, na Front Street, onde passaram 2 noites juntos. A verdadeira devastação veio depois. Emily vendeu sua história para a revista US Weekly, o que significava que os detalhes explodiriam em todos os lugares poucos dias antes do Natal. Tory tinha Language Not Registered for Generation anos. Estava casada a Language Not Registered for Generation anos e tinha 4 filhos, esperando um período de festas que, em vez disso, se transformou em uma ruína pública. À medida que a história se espalhava, tornava-se cada vez mais humilhante. Emily Goodhand concedeu entrevistas longas e explícitas, sem deixar nada privado.
Ela afirmou que Dean lhe disse que seu casamento era sem sexo e que acreditou nele. Ela descreveu momentos íntimos em detalhes, dizendo que usaram proteção na primeira noite e que Dean a convidou para ficar e fazer carinho nele depois. Ela alegou que, durante a segunda noite, por volta das 13 horas, Dean abriu seu laptop e mostrou a ela uma imagem de uma fita de sexo que ele havia feito com Tori, em Language Not Registered for Generation. Depois que o amigo dele saiu do quarto, eles pediram um sanduíche clube e batatas fritas do cardápio noturno. Ela disse que eles não fizeram sexo naquela segunda noite e encerrou a entrevista com um pedido de desculpas sincero, dizendo que tinha errado. Esses detalhes se espalharam por toda parte, transformando uma traição privada em um espetáculo global e arrastando a dor de Tori para as manchetes do mundo todo. Logo após aquela ligação, Tori levou Dean para fora e o confrontou. Mais tarde, ela descreveu como seu corpo atraiu naquele momento. Seu coração estava acelerado a ponto de ela mal conseguir falar. O choque a paralisava e as palavras não lhe saíam. O que tornava tudo ainda mais estranho era que ela havia escolhido se filmar falando sobre a dor para o reality show deles, forçando-se a reviver o momento diante das câmeras. Anos antes, ela havia escrito sobre esse mesmo medo em seu livro, Território Inexplorado, admitindo que entrava em pânico sempre que o telefone tocava e uma voz feminina atendia. Agora, aquele medo era real. Dean admitiu mais tarde que havia partido seu coração completamente e destruído sua capacidade de confiar em qualquer coisa no relacionamento que haviam construído ao longo de 7 anos. Menos de 2 meses depois, a situação piorou ainda mais. Em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, Dean McDermott foi visto entrando sozinho em uma clínica de reabilitação em Los Angeles. Ele divulgou um comunicado dizendo que assumia total responsabilidade e que havia se internado voluntariamente para tratar de problemas pessoais e de saúde. Ele afirmou que queria se tornar o marido e pai que sua família merecia. Logo surgiram relatos de que o tratamento era para vício em sexo. Ele já havia sido visto no mesmo local semanas antes com Tori, antes de se internar sozinho. Dean tinha Language Not Registered for Generation Anus na época e o casamento estava em crise. Amigos descreveram Tori como estando em estado de crise, enquanto a vida de Dean parecia um pesadelo se fechando sobre si mesmo. Então, Tori tomou uma decisão que chocou a todos. Contra a vontade de Dean, ela lançou um reality show chamado True Tori, em abril de Language Not Registered for Generation no canal Lifetime. O objetivo era simples e brutal. Mostrem tudo. O caso extraconjugal, a terapia, a raiva. Dean implorou para que ela esperasse, pedindo apenas alguns meses, mas ela se recusou. Ele concordou apenas por culpa. E como Tori insistiu que seus fãs mereciam a verdade, as câmeras filmaram sessões reais de terapia com o Dr. Wexler e confrontos intensos repletos de dor. Amigos disseram que ela estava furiosa e queria que ele sentisse o dano que causou diante de milhões de pessoas. Tori se defendeu publicamente, dizendo que aquilo não era um programa de televisão roteirizado. Essa era a vida dela. Conforme o programa ia ao ar, as acusações explodiram. Veículos como Jezebel e TMZ alegaram que todo o escândalo foi fabricado para garantir um contrato de televisão. O Jezebel questionou se o casal teria fingido o caso após o término do programa anterior, em Language Not Registered for Generation. O TMZ foi ainda mais longe, afirmando que Emily Goodhand sequer existia. Artigos analisaram minuciosamente cada detalhe, sugerindo que partes da história eram reais, mas exageradas para aumentar a audiência.
Apesar da polêmica, o E! News noticiou que fontes confirmaram que o caso e a internação em clínica de reabilitação eram reais e não foram inventados para a televisão. Durante as filmagens, Tori reabriu outra ferida. Ao limpar um enorme depósito, encontrou lembranças de seu primeiro casamento com Charlie Chenian, o homem que havia deixado anos antes para começar seu relacionamento com Dean. A culpa e o arrependimento vieram à tona rapidamente. Sua terapeuta sugeriu que ela se desculpasse e buscasse um desfecho. Tori concordou, acreditando que precisava encarar aquele passado para seguir em frente. Dean estava apavorado. Ele admitiu diante das câmeras que temia que ela se lembrasse de como aquela vida fora boa. Eles se encontraram em uma igreja escolhida por Charlie, sem câmeras. Depois de 2 horas, Tori voltou em lágrimas, dizendo que Charlie carregava anos de julgamento público e dor. Ela o chamou de um bom homem. Quando ela disse a Dean que Charlie era inteligente e carinhoso, o medo em seu rosto dizia tudo. Anos se passaram, mas a paz nunca chegou. Em maio de Language Not Registered for Generation, um novo pesadelo surgiu. Após 3 anos de doença inexplicável, uma inspeção profissional encontrou mofo em níveis extremos dentro da casa alugada onde Tori e seus filhos moravam. A casa foi considerada inabitável. Tori compartilhou online que o mofo os estava envenenando lentamente há 3 anos, enquanto os médicos não conseguiam encontrar respostas. Em Language Not Registered for Generation de meio de Language Not Registered for Generation, ela revelou que seus 5 filhos, com idades entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation Anus, estavam presos em um ciclo interminável de doenças. Mudar de casa era praticamente impossível, já que todos estavam fracos e acamados. Mas a verdade finalmente explicou tudo. Antes da descoberta, a família vivia em constante caos médico. Erupções cutâneas, tonturas, fadiga, febres, infecções respiratórias que nunca desapareciam. A partir de janeiro de Language Not Registered for Generation e as visitas ao pronto-socorro tornaram-se rotina. No início, Tori ignorou os sintomas, pensando que as crianças traziam doenças da escola. Mas o ciclo não parava. Elas melhoravam brevemente e depois adoeciam novamente. Nenhum médico conseguia explicar o problema até que a inspeção de mofo confirmou que a própria casa era a causa das doenças. Sair de casa criava uma nova crise. Em julho de Language Not Registered for Generation, Tori e seus 5 filhos foram fotografados hospedados em um motel em Woodland Hills, que custava cerca de US$ Language Not Registered for Generation por noite. Um mês depois, eles foram vistos morando em um trailer em um camping no condado de Ventura. Equipamentos de camping cercavam seu abrigo temporário. Fontes disseram que ela estava com dificuldades financeiras e não tinha para onde ir. Durante meses, a família se mudou de um lugar para outro sem ter um lar definitivo. O desespero transbordou para as redes sociais. Tori postou fotos de danos causados por mofo e visitas ao pronto-socorro, implorando aos seguidores que a ajudassem a encontrar um advogado especializado em casos de mofo. Ela escreveu que seus filhos estavam doentes e não melhoravam. Quando paparazzi a fotografaram no motel, ela os confrontou, perguntando se eram pais e se entendiam o que era fazer pelos filhos. Ela chegou a compartilhar mensagens alegando que seu corretor de imóveis zombou de sua situação. A queda de sua criação privilegiada tornou-se dolorosamente pública. Ao mesmo tempo, o prejuízo financeiro foi devastador. Documentos judiciais revelaram posteriormente mais de Language Not Registered for Generation milhão em dívidas tributárias.
mais de dólares americanos. Language not registered for Generation Milhão eram devidos à Receita Federal, IRS, e mais de dólares americanos. Language not registered for Generation Mil às autoridades fiscais da Califórnia. Dívidas adicionais se acumularam, incluindo dólares americanos. Language not registered for Generation para a American Express, quase dólares americanos. Language not registered for Generation para o City National Bank. Dólares americanos, language not registered for Generation, devidos a uma escala particular e dezenas de milhares de dólares em outros lugares. A renda de Dean havia caído para cerca de US dólares. Language not registered for Generation por mês. A de Tory variava entre US dólares, language not registered for Generation, e US dólares, language not registered for Generation, dependendo do trabalho. Encontrar uma moradia segura parecia impossível durante esse período. Sua mãe, Candy Spelling, continuava distante. Com um patrimônio estimado em dólares americanos, language not registered for Generation milhões, Candy estava afastada de Tory havia anos, desde a morte de Aaron Spelling, em language not registered for Generation. Embora tenha havido breves momentos de reconciliação, o relacionamento permaneceu tenso. Enquanto Tory vivia em motel e em um trailer, relatos indicam que Candy ofereceu ajuda com moradia, que Tory recusou. Somente depois que Dean anunciou a separação em junho de Language Not Registered for Generation, Candy entrou em contato novamente, garantindo que os filhos estariam seguros. O estresse acabou por afetar a saúde de Tory. Em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, ela foi hospitalizada em Los Angeles. Dias depois, ela postou uma foto de um soro intravenoso dizendo que sentia falta dos filhos. No mesmo dia, foi fotografada saindo do hospital em uma cadeira de rodas, com hematomas e visivelmente instável. Ela nunca explicou a emergência médica, mas ela ocorreu após meses de exposição a mofo, situação de rua e pressão implacável. As imagens chocaram o público. O casamento terminou oficialmente logo depois. Tory se separou de Dean em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation e entrou com o pedido de divórcio em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Em novembro de Language Not Registered for Generation, o acordo revelou que não havia mais nada a ser dividido. Sem pensão alimentícia para o cônjuge, sem pensão para os filhos, apenas dívidas. Mais de dólares americanos. Language Not Registered for Generation milhão em impostos atrasados, cartões de crédito, empréstimos e contas médicas. Ambos saíram dessa situação financeira arruinados. Os registros de renda mostravam uma instabilidade brutal. Os ganhos mensais de Tory variavam de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, e dólares americanos, Language Not Registered for Generation, dependendo do trabalho. Dean ganhava cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation por mês como conselheiro, e tinha mais de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, em dívidas pessoais. Nenhum dos dois tinha estabilidade. A dívida tributária era maior do que nunca. Restava apenas uma tábua de salvação. Tory garantiu todos os direitos sobre os royalties de Beverly Hills Language Not Registered for Generation. Direitos autorais residuais, lucros de livros, renda de podcasts, pensões e sua marca pessoal permaneceram com ela. Dean manteve os veículos e a motocicleta.
A renda do programa Language Not Registered for Generation to Language Not Registered for Generation tornou-se seu suporte mais confiável. Sem ela, tudo teria desmoronado completamente. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, o patrimônio líquido de Tori Spelling era de cerca de $. Language Not Registered for Generation. Ela cresceu em mundo moldado por império de Yastasters. Language Not Registered for Generation milhões. Seu pai lhe deixou Language Not Registered for Generation em Language Not Registered for Generation. 2 décadas depois, tudo havia desaparecido. Reality shows, livros, negócios, tudo perdido. Ela admitiu que nunca aprendeu a administrar dinheiro e confiava tudo aos outros. O resultado foram dívidas, contas bloqueadas e noites em motéis com os filhos. Houve uma pequena mudança. Após Language Not Registered for Generation anos de distância, Tori e Candy se reconciliaram em outubro de Language Not Registered for Generation. Elas começaram a trocar mensagens diariamente. Segundo relatos, Candy garantiu que ela e os filhos seriam cuidados. Ainda assim, nenhum detalhe sobre a herança foi confirmado. O patrimônio de Candy permanece em torno de US Language Not Registered for Generation milhões, grande parte vinculado a fundos fiduciários e planos de caridade. Resta saber se os conservadores algum dia receberão apoio significativo. Por ora, a questão permanece sem resposta, chegando tarde demais para desfazer o estrago já feito.